Olá pessoal, hoje nós vamos estudar a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, que é um documento muito extenso, por isso nós vamos estudar em partes, que faz parte da legislação educacional, que é um tema muito recorrente, muito cobrado em provas de concurso público e também presente nos currículos, nas ementas de várias faculdades de educação, como por exemplo a pedagogia e para professor de diferentes áreas de formação, tá bom? Bom, nós vamos fazer também exercício de concurso público para estar fixando o conteúdo. Bom, e se você chegou no canal pela primeira vez, não deixa de se inscrever, aproveita, também ativa o sininho para estar recebendo notificações sempre quando eu lançar um conteúdo novo. Bom, é isso, bora começar. Bom, vamos dar início ao estudo da BNCC, analisando a parte introdutória presente nesse documento. Bom, o que é a Base Nacional Comum Curricular, a famosa BNCC? É um documento de caráter normativo, ou seja, que possui um conjunto de preceitos, um conjunto de aprendizagens que todos os alunos de educação básica devem ter acesso. Então, estabelece os conteúdos a serem abordados ao longo das etapas e modalidades da educação básica, que são as aprendizagens essenciais, que devem ser abordadas de forma progressiva, assegurando que todos os alunos eles tenham esse direito a aprender garantido, que é o que a BNCC denomina de direito de aprendizagem e desenvolvimento. Esses conteúdos eles têm que estar de acordo com o Plano Nacional de Educação, o PNE, que estabelece diretrizes, metas e também estratégias a serem adotadas para uma educação de melhor qualidade, com vigência de 10 anos. Bom, e a quem se direciona esse documento? Esse documento, que nós já sabemos ter um caráter normativo, é aplicado exclusivamente à educação escolar. E quem compõe a educação escolar? Quem nos dá essa informação é a Lei de Diretrizes e Bases de Educação, a LDB, em seu artigo 21, que diz que a educação escolar é composta pela educação básica e também pela educação superior. E a educação básica, por sua vez, é composta pela educação infantil, pelo ensino fundamental e pelo ensino médio. Então, a BNCC ela deve ser aplicada a toda a educação escolar exclusivamente. Lembrando que na playlist de legislação educacional, aqui no canal, nós temos uma série de vídeos da LDB. Voltando a falar de BNCC, a BNCC ela é orientada por princípios que são princípios éticos, políticos e estéticos. Esses princípios eles são definidos pelas DCNs, pelas Diretrizes Curriculares Nacionais. Que princípios são esses? Princípios éticos têm a ver com a valorização da autonomia, da responsabilidade, da solidariedade e do respeito ao bem, ao meio ambiente e a diferentes culturas, identidades e singularidades. Então, o princípio ético, ele se relaciona com um senso de responsabilidade para com o outro e também para o bem comum. Também ao meio que nos envolve, ao meio ambiente que nos circunda e também o respeito às diferenças. Também temos os princípios políticos, que é a garantia dos direitos da cidadania, do exercício da criticidade e do respeito à ordem democrática. Então, o princípio político se relaciona à garantia de direitos que todos devem ter acesso, além do senso crítico e respeito à democracia. E os princípios estéticos, que é a valorização da sensibilidade, da criatividade, da ludicidade e da diversidade de manifestações artísticas e culturais. Então, o princípio estético se relaciona com a sensibilidade, com o potencial criativo, com o lúdico, com as expressões artísticas e culturais, em sua diversidade. A BNCC ela visa a formação humana integral, na sua totalidade, considerando todos os seus aspectos, e a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva, como fundamentado nas Diretrizes Curriculares Nacionais de Educação Básica, nas DCNs. Então, a BNCC ela não se limita ao ambiente escolar, ela tem como objetivo ir além dele, pensando a nível de sociedade, que tem como fundamento a justiça, a democracia, a inclusão, sem deixar ninguém para trás. Bom, além da BNCC ser considerado um documento normativo, que tem como finalidade garantir que todos os alunos da educação escolar tenham acesso às aprendizagens essenciais, a BNCC também é considerada uma referência nacional para a formulação de currículos dos sistemas e também das redes escolares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios.
e também das propostas pedagógicas das instituições escolares. Então, a BNCC, além de ser um documento normativo, é um parâmetro também na garantia das aprendizagens essenciais, como na construção dos currículos que orientam as instituições de ensino e também em relação às suas propostas pedagógicas, que ficam presentes nos projetos políticos pedagógicos das instituições escolares, que são os PPPs, que é um documento vivo, que deve estar presente em todas as unidades escolares, que contém a missão da escola, a sua identidade, a sua clientela, as suas diretrizes pedagógicas, entre outras questões. Então, a BNCC também é uma referência na construção dos currículos e também do projeto político-pedagógico. Vamos agora fazer a primeira questão desse vídeo, questão para orientador educacional da Banca Fundatec de 2019, que diz o seguinte: a Base Nacional Comum Curricular define um conjunto orgânico e progressivo de: letra A, aprendizagens essenciais; letra B, regras disciplinares; letra C, modelos de planejamento; letra D, etapas avaliativas; letra E, informações básicas. Bom, eu sempre recomendo que vocês pausem o vídeo e analisem com calma e depois, dentro de pausem, e vejam a minha explicação. Bom, vamos lá. A Base Nacional Comum Curricular, ela define um conjunto orgânico e progressivo. Como nós vimos, a BNCC ela deve garantir que todos os estudantes de educação escolar tenham acesso às aprendizagens essenciais, que sejam comum a todos. Por isso que a letra A está correta. Então, não são regras, não são modelos de planejamento e muito menos avaliação. Tampouco informações, e sim um conjunto de aprendizagens que serão mobilizadas através de competências que nós vamos ver melhor já já. Bom, continuando o nosso estudo, a BNCC integra a Política Nacional de Educação Básica e vai contribuir para o alinhamento de outras políticas e ações em âmbito federal, estadual e municipal, referentes à formação de professores, à avaliação, à elaboração de conteúdos educacionais e aos critérios para a oferta da infraestrutura adequada para o pleno desenvolvimento da educação. Então, a BNCC ela busca alinhar políticas e também ações em todos os âmbitos federativos, seja a nível federal, estadual e municipal, buscando sempre diminuir as desigualdades no acesso ao ensino de qualidade, diminuir as discrepâncias entre os diferentes municípios, estados e até mesmo regiões do país. Esse alinhamento não é só em relação às aprendizagens essenciais, na qual todos os alunos da educação escolar têm direito, mas também em relação à formação dos professores, à avaliação, à infraestrutura adequada para a realização de um bom trabalho, ou seja, tudo que envolve o ambiente escolar que também está atrelado à qualidade de ensino. Por exemplo, uma escola com fiação exposta, sem saneamento básico adequado, com encanamento comprometido, com infiltrações, por exemplo, é um local inapropriado de convivência. Se o aluno não consegue ter condições dignas para estudar, como é que ele vai aprender com o mínimo de qualidade? Então a BNCC ela busca esse alinhamento nas diferentes questões que envolvem a escola, além de normatizar as aprendizagens essenciais. Nesse sentido, espera-se que a BNCC ajude a superar a fragmentação das políticas educacionais em seja o fortalecimento do regime de colaboração entre as três esferas de governo e seja balizadora da qualidade da educação. Superar a fragmentação é buscar uniformidade no ensino e também respeito às singularidades regionais e também à individualidade de cada um. Mas é preciso tornar o ensino mais homogêneo, com o objetivo de reduzir as desigualdades na qualidade do ensino. Por isso, superar essa fragmentação, além de fortalecer o regime de colaboração, tornar as três esferas federativas mais colaborativas. Que esferas são essas? União, Estado e município. Menos isolados, que haja troca, que haja parceria entre os entes federativos, tendo como objetivo comum fazer com que o ensino tenha mais qualidade. Além disso, que seja balizadora da qualidade da educação. Ou seja, que a BNCC delimite, demarque o ensino, seja um parâmetro, de modo a tornar o ensino mais igualitário e com maior qualidade. Assim, para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam um patamar comum de aprendizagens a todos os estudantes, tarefa para a qual a BNCC é um instrumento fundamental. Então, o instrumento fundamental da BNCC é assegurar
que todos os alunos de todos os sistemas, de todas as redes e escolas tenham acesso a uma aprendizagem comum, que é a garantia do direito às aprendizagens essenciais em todas as regiões, estados e municípios do Brasil. Ao longo da educação básica, as aprendizagens essenciais definidas na BNCC devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 10 competências gerais que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento. Então, a BNCC ela define de que forma essas aprendizagens essenciais elas serão oferecidas, como elas serão mobilizadas, como elas serão apresentadas e também organizadas. Tendo isso em mente, foram criadas 10 competências gerais a serem seguidas para que as aprendizagens elas sejam de fato, alcançadas. E o que é competência? Segundo a BNCC, competência é a mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos. Então, a competência ela traz os conceitos e os procedimentos a serem tomados, de modo que o conhecimento ele transite, que ele flua e alcance o aluno. E que não fique inerte, não fique estático, sem gerar um efeito. O conhecimento ele tem que gerar um efeito, ele tem que gerar uma reação. Então, ele tem que ser mobilizado para ser alcançado pelo aluno, para ser recebido por esse aluno. Além disso, a competência também inclui habilidades, como sendo práticas cognitivas, que tem relação com a percepção das informações, e também socioemocionais, que tem relação com as interações, com as relações interpessoais. Além de atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Então, a BNCC ela deixa claro que o aprendizado não tem relação apenas com a parte cognitiva, mas também com os relacionamentos, com atitudes, com valores, que saber viver em sociedade não se resume a ter informação, mas aprender a lidar com as emoções, ter empatia, ter criatividade para resolver uma questão fora do convencional, ter atitude, tudo isso também é necessário como aprendizado para a vida de todos os estudantes. Ao definir essas competências, a BNCC reconhece que a educação deve afirmar valores e estimular ações que contribuam para a transformação da sociedade, tornando-a mais humana, socialmente justa e também voltada para a preservação da natureza. Então, compete à educação escolar oferecer as aprendizagens essenciais, às quais todos os alunos têm direito, mas também orientar os estudantes para diferentes demandas da sociedade, que vai para além da escola, buscando transformar aquele aluno, que em conjunto pode transformar uma sociedade, tornando a sociedade mais humana, mais justa e também atenta às questões ambientais. Bom, somente essa parte introdutória que nós acabamos de estudar já vai ajudar demais para que vocês consigam resolver questões de concurso da BNCC, tá? Essa é uma das partes mais cobradas junto com as competências e também com a estrutura da BNCC que nós iremos estudar na próxima aula. Vamos para a questão número 2, questão também da banca Fundatec para orientador educacional de 2019, que diz o seguinte: segundo a Base Nacional Comum Curricular, é definido como mobilização de conhecimentos, conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Bom, as aprendizagens essenciais elas serão trabalhadas na forma de competências, que segundo a BNCC é definida como a mobilização de conhecimentos, já que esse conhecimento ele não pode ser inerte, ele não pode ser dissociado da realidade do aluno. Ele tem que estar inserido no cotidiano daquele aluno, tem que ser significativo para ele. Portanto, estamos falando do conceito de competência, por isso que a letra C é a nossa resposta. Vamos para a nossa próxima questão, que diz o seguinte: para além da garantia de acesso e permanência na escola, é necessário que sistemas, redes e escolas garantam, segundo a Base Nacional Comum Curricular, o seguinte. Então, o que a BNCC tem que garantir a todos os estudantes? A BNCC ela tem que assegurar que todos tenham acesso às aprendizagens essenciais, às quais os estudantes de todo o território brasileiro têm direito. A BNCC vai garantir um patamar comum de aprendizagem para que se diminua as desigualdades em relação à qualidade de ensino. Por isso que a letra D está correta. Bom, sobre as demais alternativas, a letra A fala sobre o ensino de competências gerais singulares em cada região brasileira. As competências elas são gerais e não singulares. A letra B fala de programas alternativos de ensino à distância para famílias necessitadas. Isso não está descrito na BNCC. A letra C fala de formas de acesso de professores à educação continuada. A educação continuada é importante para melhorar a qualidade de ensino, mas isso não é um objetivo da BNCC. Vamos para a última questão desse vídeo, que diz o seguinte:
Elaborada por especialistas de todas as áreas de conhecimento, a BNCC é um documento completo e contemporâneo, que corresponde às demandas dos estudantes desta época, preparando para o futuro. Acerca da BNCC, é correto afirmar o quê? Bom, vamos analisar cada alternativa. Letra A é um documento de caráter conservador que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica. Bom, não é um documento de caráter conservador, é um documento normativo, por isso que a letra A está errada. Letra B é um documento de caráter opcional que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica. Não é um documento de caráter opcional, e sim obrigatório, por isso que a letra B está errada. Letra C é um documento de caráter sugestivo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica. Não é um documento de caráter sugestivo, e sim normativo, tá? Por isso que a letra C está errada. Letra D é um documento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades de educação básica. É exatamente isso, a BNCC é um documento normativo, por isso que a letra D está certa e é a nossa resposta. E letra E é um documento de caráter tradicional que define o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem ter direito. Também não é um documento de caráter tradicional, né? Como vimos, trata-se de um documento normativo. Fala pessoal, espero que esse vídeo tenha contribuído para os estudos de vocês. Se você gostou, não deixe de deixar um like e também um comentário. E aproveita também e explora outros conteúdos que estão presentes aqui no canal, principalmente, né, de educação, como por exemplo, playlists de pedagogia, de diferentes temas que também são muito recorrentes em concurso e também nas emendas de faculdade, e também outros tópicos de legislação educacional. Bom, é isso, bons estudos e eu vejo vocês nos próximos vídeos.